A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 59. Passarinhos. Ela podia ouvir os passarinhos. Fran permaneceu deitada na escuridão, ouvindo os pássaros por um longo tempo, antes de compreender que a escuridão não era tão escura assim. Era avermelhada, em movimento, serena. Fazia-a pensar na infância. A manhã de sábado, sem aula, sem igreja. O dia que se tinha para dormir até tarde. O dia em que se podia acordar um pouco de cada vez, sem pressa. Você mantém os olhos fechados sem ver nada, a não ser a escuridão avermelhada, que era o sol de sábado filtrado através da tela delicada dos capilares em suas pálpebras. Escutava os passarinhos nos velhos carvalhos lá fora, e talvez sentisse o cheiro de maresia, porque seu nome era Frances Goldsmith. Tinha 11 anos, numa manhã de sábado em Angucket. Passarinhos. Ela podia ouvir os passarinhos. Mas ali não era Angucket, era Boulder. Ela ficou perplexa por isso, na escuridão vermelha, por um longo tempo, e, subitamente, lembrou a explosão. Explosão? Stu. Abriu os olhos abruptamente e sentiu um terror repentino. Stu! E Stu estava sentado ali, ao seu lado, na cama, com a bandagem branca envolvendo o antebraço, um corte feio no rosto, o sangue ressequido, parte dos cabelos queimada. Mas era mesmo Stu, e estava vivo. E quando ela abriu os olhos, ele exibiu uma expressão de alívio profundo. Franny, graças a Deus. O bebê... Ela sentia a garganta seca e a voz saiu como um sussurro. Como Stu se mantinha impassível, um medo cego a envolveu. Um medo frio e atordoante. O bebê, repetiu ela, forçando as palavras pela garganta que parecia uma lixa. Perdi o bebê? A compreensão aflorou no rosto de Stu. Ele a abraçou, meio sem jeito, com o braço ileso. Não, Franny, não, você não perdeu o bebê. Ela começou a chorar, lágrimas escaldantes escorrendo pelo rosto. Abraçou-o bem apertado, sem se importar se todos os músculos de seu corpo pareciam gritar de dor. E continuou a abraçá-lo. O futuro viria mais tarde. Agora, as coisas de que ela mais precisava se encontravam ali, naquele quarto ensolarado, e o canto dos passarinhos entravam pela janela aberta. Mais tarde, Fran pediu. Conte tudo. Foi mesmo horrível? Ele tinha uma expressão angustiada e relutante. Fran, Nick, sussurrou ela. Engoliu em seco, sentindo um estalido na garganta. Vi um braço cortado. Talvez seja melhor esperar? Não, preciso saber. Foi terrível? 7 mortos. A voz de Stu era baixa e rouca. Acho que tivemos sorte. Poderia ter sido muito pior. Quem, Stuart? Ele segurou as mãos de Fran desajeitado. Nick foi um deles, meu bem. Havia um painel de vidro. Aquele vidro iodado e... Ele hesitou. Olhou para as mãos antes de tornar a fitá-la. Só conseguimos fazer a identificação por determinadas cicatrizes. Stu desviou os olhos. Fran deixou escapar um suspiro estridente. Depois de um momento, ele foi capaz de continuar. E Sue Esther. Ela ainda estava lá dentro quando explodiu. Isso não parece possível, não é mesmo? Fran sentia-se atordoada. Mas é verdade. Quem mais? Chad Norris. Fran deu outro suspiro estridente. Uma única lágrima deslizou do canto do olho.
Ela limpou, quase distraída. Esses eram os únicos 3 lá dentro. É como um milagre. Brad diz que devia haver 8 ou 9 bananas de dinamite naquele armário. E Nick quase... Quando penso que ele poderia estar com as mãos naquela caixa de sapato... Não pense, murmurou Fran. Não havia como saber. Isso não ajuda muito. Os outros 4 eram pessoas que haviam vindo da cidade em motocicletas. Andrea Terminello, Jim Wyckoff, Dale Pedersen e uma jovem chamada Patsy Stone. Stu não contou a Frank e Patsy que estava ensinando Lil a tocar flauta, foi atingida e quase decapitada por um pedaço que veio girando do gravador Wollensack de Glenn Batman. Fran moveu a cabeça e sentiu uma dor intensa no pescoço. Quando mudava a posição do corpo, mesmo que apenas um pouco, todas as costelas pareciam gritar de dor. 20 pessoas haviam sido feridas na explosão. Uma delas, Ted Isaac, do comitê de sepultamento. Não tinha qualquer chance de se recuperar. Um homem chamado Lewis Deschamps perdera um olho. Ralph Bretner perdera o 3º e 4º dedos da mão esquerda. Qual é a gravidade dos meus ferimentos? Perguntou Fran. Sofreu uma contusão grande nas costas e quebrou um pé. Foi o que George Richardson me informou. A explosão lançou-a para o outro lado do pátio. Quebrou o pé e sofreu a contusão nas costas quando o sofá caiu em cima de você. Sofá? Não lembra? Lembro de uma coisa parecida com um caixão. Um caixão acolchoado. Era o sofá. Eu mesmo arranquei-o de cima de você. Eu estava transtornado e acho que histérico. Larry veio me ajudar e acertei um soco na boca dele. Isso mostra como eu estava perturbado. Fran tocou no rosto de Stu, que pôs a mão sobre a sua. Pensei que você tinha morrido, Fran. Lembro que pensei que não sabia o que faria se você morresse. Acho que enlouqueceria. Eu te amo. Ele a abraçou, gentilmente, por causa do problema nas costas, e assim permaneceram por algum tempo. Harold? Perguntou ela mais tarde. E Nadine Cross? Confirmou Stu. Eles nos feriram fundo, mas não tanto quanto queriam. E se o pegarmos antes de se afastarem muito para o oeste? Ele estendeu as mãos, arranhadas, com casquinhas dos machucados. Fechou-as num movimento brusco, que fez as articulações estalarem. Os tendões saltaram na parte interna dos pulsos. Um sorriso súbito e frio aflorou em seu rosto, que deixou Fran com vontade de estremecer, de tão familiar. Não sorria assim, murmurou ela. Nunca mais. O sorriso desapareceu. As pessoas têm vasculhado as montanhas à procura dos dois desde que o dia amanheceu. Eu disse que não se afastassem por mais de 80 quilômetros a oeste de Boulder. E imagino que Harold foi bastante esperto para insistir que fosse além. Seja como for, já sabemos como eles fizeram. O explosivo estava ligado a um walkie-talkie. Fran soltou um grito. Stu fitou-a com a maior preocupação. Qual é o problema, querida? Suas costas? Não. Ela agora compreendia o que Stu quisera dizer quando falara que Nick estendia as mãos para a caixa de sapato quando o explosivo fora detonado. Subitamente, compreendia tudo. Em voz pausada, falou para ele sobre os pedaços de fios e a caixa de walkie-talkie debaixo da mesa. Se tivéssemos revistado toda a casa, em vez de aceitar o que havia em seu livro, poderíamos ter encontrado a bomba. A voz se tornou abafada e trêmula. Nick e Sue estariam vivos e... Ele a apertou. É por isso que Larry parece tão deprimido esta manhã? Pensei que era por causa do soco que lhe dei. Como você poderia saber, Franny? Como poderia imaginar?
Deveríamos ter imaginado. Deveríamos ter sabido. Ela comprimiu o rosto contra a escuridão agradável do ombro de Stu. Mais lágrimas, quentes e escaldantes. Ele continuava a abraçá-la, inclinado numa posição incômoda, porque o mecanismo elétrico para levantar o leito do hospital não estava funcionando. Não quero que se culpe, Franny. Simplesmente aconteceu. Não havia a menor possibilidade de alguém, exceto talvez um perito do esquadrão antibombas, pudesse tirar qualquer conclusão de pedaços de fio em uma caixa vazia. Se tivessem deixado 2 ou 3 bananas de dinamite ou um detonador, seria diferente. Mas não foi isso o que aconteceu. Não culpo você, e tenho certeza de que ninguém na zona vai culpá-la. Enquanto ele falava, 2 coisas se juntavam, lentamente, com algum atraso, na mente de Fran. Esses eram os únicos 3 lá dentro. É como um milagre. Mãe Abigail, ela voltou. Está em péssimas condições. Precisamos de um milagre. Com um pequeno uivo de dor, ela se empertigou um pouco, a fim de fitar o rosto de Stu. Mãe Abigail, todos estaríamos lá dentro no momento da explosão se não viessem nos dizer. É como um milagre, repetiu Stu. Ela salvou nossas vidas. Mesmo que ela... Ele se calou. Stu? Ela salvou a vida de todos nós ao voltar naquele momento, Franny. Salvou nossas vidas. Mas ela morreu? Fran pegou a mão dele e apertou-a. Stu, ela também morreu? Ela voltou à cidade por volta de 15 para as 8. O garoto de Larry Underwood levava-a pela mão. Ele perdeu todas as palavras. Você sabe que isso acontece quando ele fica excitado. Mas levou-a até Lucy. E assim que chegou lá, ela desmaiou. Stu sacudiu a cabeça. Não sei como ela conseguiu andar tanto. E o que pode ter comido ou feito? Posso lhe garantir uma coisa, Fran. Há mais coisa neste mundo e fora dele do que jamais sonhei quando estava em Arnett. Acho que aquela mulher é de Deus. Ou era. Fran fechou os olhos. Ela morreu, não é? Naquela noite. Voltou para morrer. Ela ainda não morreu. Deve morrer. E George Richardson disse que isso acontecerá muito em breve. Mas ainda não morreu. Stu fitou-a nos olhos. E tenho medo. Ela salvou nossas vidas ao voltar. Mas tenho medo dela. E tenho medo do motivo de sua volta. Como assim, Stu? Mãe Abigail nunca faria mal. Mãe Abigail faz o que Deus determina, diz ele incisivo. E é o mesmo Deus que assassinou o próprio filho, pelo que me disseram. Stu. O fogo se extinguiu nos olhos dele. Não sei por que ela voltou, ou se ainda tem alguma coisa para nos dizer. Simplesmente não sei. Talvez ela morra sem recuperar a consciência. George diz que é o mais provável. Mas sei que aquela explosão, e a morte de Nick, e a volta de mãe Abigail, tudo contribuiu para tirar os antolhos desta cidade. Estão falando sobre ele. Sabem que foi Harold que provocou a explosão, mas acham que ele obrigou Harold a fazer isso. Também penso assim. E também há muitos que insistem que Flag é o responsável pela volta de mãe Abigail do jeito como ela está. Não sei dizer. Não sei de nada. É o que me parece, mas estou apavorado, com o pressentimento de que tudo vai acabar mal. Não me sentia assim antes, mas é o que sinto agora. Temos de pensar em nós, murmurou Frank quase suplicante. Em nós e no bebê, não é mesmo? Ainda estamos aqui, não é? Ele não respondeu por um longo momento. Frank já pensava que ele não ia responder, mas depois Stu indagou. É verdade.
Mas por quanto tempo? Quase ao crepúsculo, no terceiro dia de setembro, as pessoas começaram a seguir lentamente pela Table Mesa Drive, na direção da casa de Larry e Lucy. Sozinhas, em duplas, em trios. Sentavam nos degraus da varanda das casas que tinham na porta o X feito por Harold. Sentavam no meio-fio e nos gramados, que estavam secos e castanhos ao final daquele longo verão. Fumavam cigarro e cachimbo. Brad Kitchen estava ali, um braço envolto por uma volumosa bandagem branca e apoiada numa tipóia. Candy Jones também estava. Rich Moffat apareceu, com 2 garrafas de Black Velvet numa bolsa de carteiro. Norma Kellogg sentou-se ao lado de Tommy Gehring, as mangas da camisa enroladas, para deixar à mostra os bíceps sardentos e queimados pelo sol. O garoto Gehring também enrolou as mangas, em imitação. Harry Dumbarton e Sandy Duchesne sentaram-se juntos num cobertor, de mãos dadas. Dick Volman, Chip Hobart e o jovem Tony Donahue, de 16 anos, sentaram numa passagem coberta entre 2 casas, a meio quarteirão da casa de Larry. Uma garrafa de Canadian Club passando de mão em mão, acompanhada por 7-Up quente. Pat Groger sentou-se ao lado de Shirley Hammett. Havia uma cesta de piquenique entre as duas. A cesta estava cheia, mas elas quase não comiam. Por volta de 8 horas, a rua estava repleta de pessoas, todas observando a casa. A motocicleta de Larry estava estacionada na frente, tendo ao lado a enorme Kawasaki 650 de George Richardson. Larry observava da janela do quarto. Por trás dele, em sua cama e de Lucy, mãe Abigail continuava inconsciente. O cheiro seco e nauseante que ela irradiava entrava pelas narinas de Larry, deixando-o com vontade de vomitar. Detestava vomitar, mas ele não se mexeu. Era a sua penitência por ter escapado enquanto Nick e Susan estavam mortos. Ouvia vozes baixas por trás. A vigília da morte em torno da cama. George partira para o hospital dali a pouco, para verificar como estavam os outros pacientes. Havia apenas 16 agora. 3 haviam recebido alta. E Ted Isaac morrera. O próprio Larry saíra completamente ileso. O mesmo Larry de sempre, mantendo a calma, enquanto os outros à volta perdiam a cabeça. A explosão lançara-o através do caminho de carros, em cima de um canteiro de flores. Mas ele não sofrera um único arranhão. Os estilhaços haviam chovido ao redor, mas nenhum o atingira. Nick morrera, Susan morrera, mas ele saíra ileso. Isso mesmo, o velho Larry Underwood. A vigília da morte na casa, a vigília da morte lá fora. Ao longo de todo o quarteirão, pelo menos 600 pessoas. Harold, você devia voltar com uma dúzia de granadas de mão para completar o trabalho. Harold. Ele seguira Harold por todo o país. Seguira uma trilha de papel de chocolate payday e hábeis improvisações. Larry quase perdera os dedos ao pegar gasolina em Wells. Harold descobrira o tubo de transferência e usara um sifão. Fora Harold quem sugerira a aceitação total do comitê ad hoc. Harold, o esperto. Harold, seu livro Razão. Harold, seu sorriso. Stu podia dizer que ninguém seria capaz de adivinhar o que Harold e Nadine planejava por uns poucos pedaços de fio largado em cima de uma mesa. Só que essa linha de raciocínio não tinha o menor valor para Larry. Ele já testemunhara antes as brilhantes improvisações de Harold. Uma delas fora escrita no telhado de um galpão, em letras com quase 6 metros de altura, por mais incrível que pudesse parecer.
O inspetor Underwood era ótimo em descobrir papel de bala e chocolate, mas não tão eficiente quanto se tratava de dinamite. A bem da verdade, o inspetor Underwood era um tremendo idiota. Larry, se você soubesse, a voz de Nadine. Se você quisesse, eu ficaria de joelhos e suplicaria. Fora outra chance de evitar os assassinatos e a destruição, sobre a qual nunca poderia falar com ninguém. Já estava tudo planejado desde então? Era bem provável. Se não os detalhes específicos da bomba de dinamite ligada ao walkie-talkie, pelo menos algum plano geral. O plano de Flag. Isso mesmo. Ao fundo, havia sempre Flag. O sinistro mestre das marionetes, puxando os cordões de Harold, Nadine, de Charles Dimpney. Só Deus sabia de quantos outros. As pessoas na Zona Franca poderiam linchar Harold com a maior satisfação, mas era tudo obra de Flag e de Nadine. E quem enviara Harold se não Flag? Mas antes de se encontrar com Harold, ela procurara Larry, e ele a dispensara. Como ele poderia ter concordado? Havia sua responsabilidade para com Lucy. Era importante demais, não apenas por causa de Lucy, mas também por ele próprio, pois sentia que só precisava de mais uma ou duas concessões para que isso o destruísse como homem para sempre. Por isso ele recusara. Supunha que Flag estava bastante satisfeito com o trabalho da noite anterior. Se Flag era mesmo seu nome. É verdade que Stu ainda estava vivo e falava pelo comitê. Era a boca que Nick nunca poderia usar. Glenn também continuava vivo. E Larry supunha que ele era o homem de vanguarda no pensamento do comitê. Mas Nick fora o coração do comitê. E Sue, junto com Franny, servia como sua consciência moral. Isso mesmo, pensou ele amargurado. Em tudo e por tudo, um bom trabalho para o desgraçado. Ele deveria dar uma boa recompensa a Harold e Nadine quando chegassem lá. Larry virou-se da janela, sentindo um latejar intenso por trás da testa. Richardson verificava o pulso de mãe Abigail. Larry mexia nos tubos de soro no suporte em forma de T, de que Alice estava de pé, ao lado. Lucy sentava-se junto à porta, olhando para Larry. — Como ela está? — perguntou Larry. — A mesma coisa, respondeu Richardson. — Ela vai sobreviver a esta noite? — Não sei, Larry. A mulher na cama era um esqueleto coberto por uma pele tênue, esticada, pálida, quase cinza. Parecia sem sexo. Perdera a maior parte dos cabelos. Os seios haviam desaparecido. A boca pendia entreaberta e a respiração era áspera. Para Larry, ela parecia com as fotos das múmias de Yucatán. Não deteriorada, mas murcha. Curtida, seca, sem idade definida. Era justamente isso que ela se tornara agora. Não mais a mãe, mas uma múmia. Só estava aquele suspiro rouco da respiração, como uma brisa ligeira passando pelo restolho do feno. Como era possível que ainda estivesse viva? Larry não podia deixar de indagar. E pelo que Deus a fizera passar? Com que propósito? Só podia ser uma piada, uma brincadeira cômica. George comentara que já tinha ouvido falar de casos similares, mas nunca de um tão extremo. E ele próprio jamais imaginara que poderia se deparar com algum. De certa forma, mãe Abigail estava comendo a si mesma. O corpo continuara a funcionar muito tempo além do que deveria ter sucumbido à desnutrição. Ela começava a entrar em colapso. Partes do corpo que deveriam ser resistentes se desfazendo por causa da desnutrição. Lucy, que a levara para a cama, contara para ele, em voz baixa e espantada,
que ela parecia não pesar mais que a pipa de uma criança, uma coisa esperando apenas por um sopro do vento para ser levada para longe, para sempre. E agora, Lucy falou de seu canto, junto da porta, surpreendendo a todos. Ela tem uma coisa para dizer. Laurie murmurou indecisa. Ela está em coma profundo, Lucy. A chance de recuperar a consciência. Ela voltou para nos dizer uma coisa, e Deus não permitirá que morra até que diga. Mas o que pode ser, Lucy? Perguntou Dick. Não sei, respondeu Lucy, mas tenho medo de ouvir. Sei disso. As mortes não acabaram, apenas começaram. É o meu medo. Houve um longo silêncio, que foi finalmente rompido por George Richardson. Tenho de ir para o hospital, Laurie. Dick, vou precisar de vocês. Não vai nos deixar sozinhos com esta múmia, não é? Larry quase fez a pergunta. Teve de comprimir os lábios para se conter. Os três se encaminharam para a porta. Lucy pegou seus casacos. A temperatura não passava de 15 graus naquela noite, e andar de motocicleta só de camisa era desagradável. Há qualquer coisa que possamos fazer por ela? Perguntou Larry a George. Lucy já sabe sobre o soro, e não há mais nada. Pode ver. A voz de George definhou. Claro que todos viam. Estava na cama, não é mesmo? Boa noite, Larry. Lucy, disse Dick. Eles saíram. Larry voltou à janela. Lá fora, todos haviam se levantado observando. Ela está viva? Morta? Agonizante? Talvez curada pelo poder de Deus? Dissera qualquer coisa? Lucy passou o braço por sua cintura, provocando um pequeno sobressalto. Eu te amo, murmurou ela. Larry abraçou-a. Baixou a cabeça e começou a tremer, descontrolado. Eu te amo, repetiu Lucy, calmamente. Está tudo bem. Deixe que saia, Larry. E ele chorou. As lágrimas eram quentes e duras como balas. Lucy, não diga nada. As mãos de Lucy em sua nuca eram tranquilizadoras. Por Deus, Lucy, o que é tudo isso? Ela continuou a abraçá-lo, tão apertado quanto podia. Sem saber, ainda sem saber, enquanto mãe Abigail respirava com dificuldade na cama, nas profundezas do coma. George seguiu pela rua devagar, dando o mesmo recado várias vezes. Ela ainda estava viva. O prognóstico era o pior possível. Ela não dissera nada, e era mais provável que não falasse coisa alguma. Podem ir para casa. Se acontecer alguma coisa, vocês saberão. Só aceleraram quando chegaram à esquina, seguindo na direção do hospital. O barulho do cano de descarga das motocicletas ressoava, ricocheteando nos prédios e voltando para eles antes de se desvanecer no nada. As pessoas não foram para casa. Permaneceram de pé, retomando as conversas, avaliando cada palavra de George. Prognóstico. O que isso significava? Coma. Morte cerebral. Se o cérebro morrera, então era o ponto final. Podia-se esperar que uma lata de ervilhas falasse tanto quanto uma pessoa com morte cerebral. Ou talvez fosse por isso que aquela era a situação natural. Mas não se podia mais considerar as circunstâncias como naturais, não é mesmo? Tornaram a sentar. A escuridão veio. Os lampiões foram acesos na casa em que a velha estava. Iriam para casa mais tarde. Deitariam e continuariam acordados. As conversas se desviaram, hesitante, para o homem escuro. Se mãe Abigail morresse, isso não significaria que ele era mais forte? O que está querendo dizer com não necessariamente? Acha que ele é Satã, pura e simplesmente.
o Anticristo, se quer saber minha opinião. Estamos vivendo o livro do Apocalipse em nosso tempo. Como você pode duvidar? E os 7 frascos foram abertos, pois eu acho que é a grande praga. Ora, as pessoas também disseram que Hitler era o Anticristo. Se os sonhos voltarem, eu me matarei. No meu sonho, eu estava numa estação de metrô e ele era o bilheteiro. Só que eu não podia ver seu rosto. Fiquei apavorado. Saí correndo pelo túnel do metrô. Podia ouvi-lo correndo atrás de mim e encurtando a distância que nos separava. No meu, desci ao porão para pegar um pote de pedaços de melancia em conserva. Vi alguém do lado da fornalha. Apenas um vulto. Sabia que era ele. Grilos começaram a cantar. Estrelas se espalharam pelo céu. O frio no ar foi comentado. As pessoas beberam. Cachimbos e cigarros luziam no escuro. Ouvi dizer que o pessoal da energia já partiu para dar um jeito. Ainda bem. Se não restaurarem a luz e o aquecimento em breve, ficaremos numa situação crítica. Murmúrios baixos. As vozes agora anônimas na escuridão. Acho que estamos salvos durante o inverno. Com toda certeza. Ele não tem como passar pelos desfiladeiros. Estão bloqueados pelos carros e pela neve. Mas na primavera, e se ele tiver algumas bombas atômicas? A bomba atômica não é nada. E se ele tiver uma daquelas bombas sujas de nêutrons? Ou outros 6 dos 7 frascos de Sally? Ou aviões? O que podemos fazer? Não sei. Também não sei. Não tenho a menor ideia. Cavar um buraco, entrar e puxar a terra por cima. Por volta de 10 horas, Stu Redman, Glenn Batman e Ralph Bretney circularam entre as pessoas, falando em voz baixa e distribuindo nossa circular. Pediam a todos que falassem com as pessoas que não se encontravam ali naquela noite. Glenn mancava um pouco, porque um fragmento do fogão arrancara um pedaço de carne de sua perna direita na explosão. A circular mimeografada dizia: Reunião da Zona Franca, Auditório Musinger, 4 de setembro, 20 horas. Parece que foi o sinal para as pessoas se retirarem. Começaram a se dispersar em silêncio pela escuridão. A maioria levou a circular, mas umas poucas foram amassadas em bolas e jogadas para longe. Todos foram para casa, a fim de tentar dormir da melhor forma possível. Talvez sonhar. O auditório estava lotado, mas em total silêncio, quando Stu abriu a reunião na noite seguinte. Larry, Ralph e Glenn sentavam atrás dele. Fran tentara se levantar para ir, mas ainda sentia muita dor nas costas. Alheio à macabra ironia, Ralph a manteve a par de tudo que acontecia através do walkie-talkie. Há algumas coisas sobre as quais precisamos conversar, declarou Stu, a voz contida e suave, numa atitude deliberada. Embora apenas um pouco amplificada, a voz podia ser ouvida com clareza por todos. Acho que não há ninguém aqui que ainda não saiba da explosão que matou Nick, Sue e os outros. Nem que ignore que mãe Abigail voltou. Precisamos conversar sobre essas coisas, mas primeiro gostaríamos de dar algumas boas notícias. Quero que escute o que Brad Kitchener tem a dizer. Brad encaminhou-se para o pódio. Não estava tão nervoso quanto ficara 2 noites antes. Foi recebido com aplausos apáticos. Chegando lá, virou-se para a audiência e anunciou: Vamos religar a energia amanhã. Os aplausos foram muito mais altos desta vez. Brad ergueu as mãos, mas os aplausos persistiram, passando por cima dele, como uma onda. Prolongaram-se por 30 segundos ou mais. Mais tarde,
Stu disse a Franny que, não fosse pelos acontecimentos dos 2 últimos dias, era bem provável que Brett fosse tirado do pódio e carregado pelo auditório nos ombros da multidão, como um jogador de futebol americano que marca o touchdown da vitória no último minuto do jogo. Ocorrera tão próximo do final do verão que, de certa forma, fora isso mesmo que ele fizera. Mas, finalmente, os aplausos cessaram. Vamos fazer a ligação ao meio-dia. E gostaria que cada um de vocês estivesse em casa nessa ocasião, à espera, preparados. Preparados para o quê? 4 coisas. Quero que prestem toda a atenção, porque é muito importante. Primeiro, apaguem todas as luzes e os aparelhos elétricos. Segundo, façam a mesma coisa nas casas desocupadas ao redor. Terceiro, se sentirem cheiro de gás, procurem descobrir de onde vem e tampem o vazamento. Quarto, se ouvirem uma sirene de incêndio, sigam para o local, mas de maneira segura. Não queremos ninguém com o pescoço quebrado num acidente de motocicleta. Agora, alguma pergunta? Havia várias, todas servindo para confirmar os pontos originais de Brad. Ele respondeu a cada uma com a maior paciência. O único sinal de nervosismo era a maneira incessante como ele revirava entre as mãos o caderninho de anotações preto. Quando as perguntas minguaram, Brad declarou: "Quero agradecer às pessoas que se empenharam ao máximo para que pudéssemos voltar a funcionar. E quero lembrar que o Comitê de Energia não está sendo dispensado. Há linhas que foram cortadas, problemas na transmissão, reservas de gasolina para buscar em Denver e trazer para cá. Espero que todos continuem em seus postos. O Sr. Glenn Bettman diz que podemos ter 10.000 pessoas aqui antes do degelo e muito mais na próxima primavera. Há estações de energia em Longmont e Denver que terão de entrar em linha antes que o próximo ano. Não se aquele maluco conseguir fazer o que quer", gritou alguém, a voz rouca, no fundo do auditório. Houve um momento de silêncio angustiado. Brad apertava o pódio com toda a força, o rosto branco. Ele não vai conseguir acabar, pensou Stu. Mas logo Brad continuou. A voz sobre um controle espantoso. "Meu problema é a energia. Quero explicar para a pessoa que falou, quem quer que seja. Mas acho que continuaremos aqui por muito tempo depois que o outro cara estiver morto e esquecido. Se eu não pensasse assim, estaria consertando motores do lado dele. Quem se importa com ele?" Brad afastou-se do pódio, enquanto outra pessoa berrava: "Você tem toda a razão." Desta vez os aplausos foram intensos e decididos, quase agressivos, mas transmitiam alguma coisa que não agradou a Stu. Teve de bater com o martelo por muito tempo para recuperar o controle da reunião. "O próximo item na agenda." "Que se for da sua agenda!" gritou uma jovem, a voz estridente. "Vamos falar sobre o Homem Escuro. Vamos falar sobre Flag. Eu diria que já estamos atrasados." Rugidos de aprovação, gritos de pela ordem, murmúrios de desaprovação pela escolha das palavras, o som de conversas paralelas. Stu bateu num bloco de madeira com tanta força que a cabeça do martelo se soltou. "Estamos numa reunião", gritou ele. "Vocês terão a oportunidade de falar sobre qualquer coisa que quiserem, mas enquanto eu estiver presidindo a reunião, quero ter alguma ordem." Ele berrou tão alto que a última palavra percorreu todo o auditório como um bumerangue. As pessoas finalmente se aquietaram. "Agora", disse Stu, a voz deliberadamente baixa e calma,
O próximo item é o relato do que aconteceu na casa de Ralph na noite de 2 de setembro. Acho que cabe a mim fazer esse relato, porque sou o agente da lei eleito. Ele tinha a atenção de todos outra vez, mas, como os aplausos que haviam saudado os comentários finais de Brad, aquela era uma situação que não lhe agradava. Todos inclinavam-se à frente, atentos, às expressões ansiosas. A circunstância deixava-o inquieto e aturdido, como se a Zona Franca tivesse mudado radicalmente ao longo das últimas 48 horas e ele já não a conhecesse mais. Fazia com que se sentisse da maneira como ficara ao deixar o centro de epidemias de Stovington. Uma mosca presa se debatendo numa teia de aranha invisível. Havia tantos rostos ali que ele não reconhecia, tantos estranhos, mas não havia tempo para pensar a respeito disso agora. Ele descreveu de forma sucinta os acontecimentos que levaram à explosão, omitindo a premonição de Fran no último minuto. Com o ânimo em que todos estavam, não precisavam disso. Ontem de manhã, Brad, Ralph e eu subimos até lá. Passamos 3 horas ou mais procurando entre as ruínas. Descobrimos o que parecia ser uma bomba de dinamite, ligada a um walkie-talkie. Ao que tudo indica, essa bomba foi deixada no closet da sala. Bill Scallon e Ted Frampton encontraram outro walkie-talkie no anfiteatro Aurora e presumimos que a bomba foi acionada de lá. É possível? Presumimos porra nenhuma, gritou Ted Frampton, da terceira fila. Foi mesmo aquele desgraçado do Laude e sua puta. Um murmúrio apreensivo se espalhou pelo auditório. Esses são os mocinhos? Eles estão cagando para Nick, Sue, Shed e os outros. São como uma turba de linchamento. Só estão preocupados em pegar Harold e Nadine para enforcá-los, como um amuleto contra o homem escuro. Os olhos de Stu, por acaso, fixaram-se em Glenn, que lhe ofereceu um pequeno dar de ombros com uma expressão cética. Se mais alguma pessoa interferisse em que tenha sido dada a palavra, vou declarar a reunião encerrada, e todos poderão conversar entre si, disse Stu. Não estamos numa reunião informal. Se não respeitarmos as regras, o que pode acontecer? Ted Frampton fitava-o com raiva, e Stu sustentou seu olhar. Depois de um momento, Ted baixou os olhos. Desconfiamos de Harold Laude e Nadine Cross. Temos alguns bons motivos, provas circunstanciais bem fortes, mas ainda não há provas concretas contra eles, e espero que não se esqueçam disso. Um turbilhão de conversa irritada ondulou e desapareceu. Eu só disse isso para poder acrescentar uma coisa. Continuou Stu. Se por acaso eles voltarem à zona, quero que sejam trazidos à minha presença. Serão presos e Albundel providenciará para que sejam julgados. E um julgamento significa que poderão contar sua versão, se tiverem alguma. Nós somos os supostos mocinhos aqui. Acho que sabemos onde estão os bandidos. E ser os mocinhos significa que temos de ser civilizados. Stu correu os olhos pela multidão, esperançoso, mas viu apenas ressentimento e perplexidade. Stuart Redman vira 2 de seus melhores amigos morrerem numa explosão, diziam aqueles olhos, mas agora ele defendia os culpados. Pelo que vale para vocês, acho que são eles os culpados, continuou Stu. Mas tudo tem de ser feito da maneira certa. E estou aqui para dizer que assim será. Os olhos pareciam penetrar fundo em Stu, mais de 1000 pares de olhos, e ele podia sentir o pensamento por trás de cada um. Mas de que merda está falando? Eles foram embora, seguiram para o oeste, e você se comporta como se tivessem saído numa viagem de 2 dias para observar pássaros. Stu serviu-se de um pouco de água e bebeu,
na esperança de se livrar da secura na garganta. O gosto de água fervida o levou a fazer uma careta. Seja como for, é essa a situação, acrescentou, hesitante. Agora, acho, temos de preencher os lugares que ficaram vagos no comitê. Não faremos isso esta noite, mas vocês devem começar a pensar nas pessoas que querem. Alguém levantou a mão. Stu apontou. Pode falar. Só peço que se identifique, para que todos saibam quem é. Sou Sheldon Jones, disse um homem enorme, com a camisa de lã xadrez. Por que não escolhemos logo, esta noite, os 2 novos membros do comitê? Eu indico Ted Frampton. Apoiado! Gritou Bill Scanlon. Sensacional! Ted Frampton cruzou as mãos por cima da cabeça e sacudiu-as, sob aplausos dispersos. O sentimento de desespero e desorientação tornou a dominar Stu. Deveriam substituir Nick Andrews por Ted Frampton? Era como uma brincadeira de mau gosto. Ted experimentara o comitê de energia e descobrira que era trabalho demais. Passara para o comitê de sepultamento, que lhe parecia mais conveniente. É verdade que Shed comentara para Stu que Ted era uma dessas pessoas que pareciam capazes de prolongar o intervalo para o café numa hora de almoço, e uma hora de almoço em feriado de meio expediente. Fora rápido em aderir à caçada por Harold e Nadine no dia anterior, provavelmente porque proporcionava uma mudança. Ele e Bill Scanlon haviam encontrado o walkie-talkie no Aurora por pura sorte. E, para dar crédito a Ted, ele admitira isso. Desde a descoberta, no entanto, ele exibia uma arrogância que não deixava Stu nem um pouco satisfeito. Agora, os olhos de Stu tornaram a se encontrar com os olhos de Glenn. Quase pôde ler o pensamento de Glenn, em sua expressão cética, um canto da boca um pouco franzido. Talvez pudéssemos usar Harold para acabar com este também. Uma palavra usada por Nixon aflorou de repente na mente de Stu. Ao observá-la, compreendeu a fonte de seu desespero e sentimento de desorientação. A palavra era mandato. O mandato deles havia desaparecido. Fora perdido há 2 noites, em meio ao clarão e estrondo da explosão. Você pode já saber quem deseja, Sheldon, mas imagino que as outras pessoas gostariam de tempo para pensar, declarou Stu. Mas vamos fazer uma votação. Aqueles que querem eleger 2 novos representantes esta noite digam sim. Houve apenas uns poucos sim. Aqueles que preferem ter cerca de uma semana para pensar digam não. Os não foram mais altos, porém não demais. Muitas pessoas abstiveram-se de votar como se o assunto não lhes interessasse. Muito bem, disse Stu. Voltaremos a nos reunir aqui, no Auditório Musinger, daqui a 1 semana, dia 11 de setembro, para indicar os candidatos ao preenchimento de 2 vagas no comitê e votar. Um epitáfio de merda, Nick. Desculpe. O Dr. Richardson está aqui para falar sobre Mãe Abigail e as pessoas feridas na explosão. Doutor? Richardson recebeu aplausos firmes ao se adiantar, ajeitando os óculos. Informou que 9 pessoas haviam morrido em consequência da explosão. 3 se encontravam em estado crítico, 2 em estado grave e 8 em estado satisfatório. Considerando a força da explosão, acho que tivemos sorte. Agora, vamos falar de Mãe Abigail. As pessoas se inclinaram para a frente. Creio que uma declaração sucinta e uma breve explicação devem ser suficientes. A declaração é a seguinte: não posso fazer nada por ela. Um murmúrio espalhou-se pela multidão, mas o silêncio logo foi restabelecido. Stu percebeu que havia infelicidade, mas não surpresa.
Fui informado por membros da zona que já estavam aqui que a dama alegou, antes de sua partida, que tinha 108 anos. Não posso garantir isso, mas posso dizer que ela é a pessoa mais velha que já conheci e de quem tratei. Também fui informado de que ela passou 2 semanas ausente. Pela minha estimativa, não palpite, sua dieta durante esse período não incluiu nenhum alimento preparado. Ela parece ter sobrevivido de raízes, ervas, capim e outras coisas de natureza similar. Ele fez uma pausa. Só teve uma evacuação pequena, desde que voltou. Continha gravetos e fragmentos de folhas. Meu Deus! Murmurou alguém, e foi impossível determinar se era homem ou mulher. Um braço está coberto por queimaduras de sumagre venenoso. As pernas apresentam diversas úlceras, que estariam sangrando se a sua condição não fosse tão... Ei, será que não pode parar? Berrou Jack Jackson, levantando-se, o rosto branco furioso, angustiado. Será que não tem um pingo de decência? Decência não é a minha preocupação, Jack. Só estou relatando sua condição atual. Ela está em coma, desnutrida e, acima de tudo, é muito idosa. Acho que vai morrer. Se fosse qualquer outra pessoa, eu diria isso com certeza absoluta. Mas, como todos vocês, sonhei com ela. Ela e o outro. O murmúrio baixo de novo, como uma brisa de passagem. Stu sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem. Recobrou sua atenção. Para mim, sonhar com as configurações opostas parece místico, continuou George. O fato de que todos partilhamos esses sonhos parece indicar uma capacidade telepática no mínimo. Mas deixo de lado a parapsicologia e a teologia, assim como a decência. E pelo mesmo motivo. Nenhuma das duas coisas se situa em minha área de conhecimento. Se a mulher é de Deus, ele pode optar por curá-la. Eu não posso. Direi que o simples fato de mãe Abigail ainda estar viva parece-me uma espécie de milagre. Esta é a minha declaração. Alguma pergunta? Não havia. Todos fitavam no ar turdidos. Algumas pessoas choravam abertamente. Obrigado. George voltou para sua cadeira num mar morto de silêncio. É a sua vez, sussurrou Stu para Glenn. Glenn encaminhou-se para o pódio sem uma apresentação. Já falamos sobre tudo, menos sobre o homem escuro, disse ele. O murmúrio de novo. Vários homens e mulheres fizeram o sinal da cruz, numa reação instintiva. Uma mulher idosa, no lado esquerdo, passou as mãos rapidamente pelos olhos, boca e ouvidos, numa fantástica imitação de Nick Andrews, antes de cruzar os braços sobre a volumosa bolsa preta em seu colo. Temos conversado a seu respeito em reuniões fechadas do comitê, continuou Glenn, a voz calma e coloquial. Foi levantada a questão de se deveríamos ou não levar tudo ao conhecimento do público. Foi apresentado o argumento de que ninguém na zona parecia querer falar a respeito, não depois dos sonhos que todos tivemos no caminho para cá. Que talvez houvesse necessidade de um período de recuperação. Agora, acho, é o momento de levantar o assunto. Trazê-lo à luz, por assim dizer. Na polícia, há um equipamento portátil chamado Identity Kit, que um desenhista usa para criar o retrato falado de um criminoso, de acordo com as recordações de várias testemunhas. Em nosso caso, não temos nenhum rosto, mas contamos com uma série de recordações, que formam pelo menos um esboço do nosso adversário. Conversei com algumas pessoas e gostaria de apresentar agora meu retrato falado. Glenn faz uma pausa. O nome do homem parece ser Randall Flagg, embora algumas pessoas tenham associado também os nomes Richard Fry,
Robert Fremont e Richard Fremantle. As iniciais RF podem ter algum significado, mas se tem, nenhum de nós do Comitê da Zona Franca o conhece. Sua presença, pelo menos em sonhos, produz sentimentos de medo, inquietação, terror, horror. Em caso após caso, a sensação física associada com ele é de frio. Cabeças balançavam em concordância. O zumbido excitado de conversa tornou a se irromper. Stu pensou que pareciam meninos que haviam acabado de descobrir o sexo. Comparavam observações e ficavam excitados ao descobrir que todos os relatos punham o receptáculo mais ou menos no mesmo lugar. Ele cobriu um ligeiro sorriso com a mão e lembrou a si mesmo para guardar essa observação para contar mais tarde a Fran. Este flag está no oeste, continuou Glenn. Iguais números de pessoas já ouviram em Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, Portland. Algumas pessoas, inclusive mãe Abigail, alegam que Flag é um crucificado que saiu da linha. Todos parecem acreditar que há uma confrontação em preparo entre esse homem e nós, e que Flag não vai se deter diante de nada para nos destruir. E não se deter diante de nada inclui muita coisa. Força blindada, armas nucleares, talvez a peste. Ah, como eu gostaria de pôr as mãos nesse miserável! Gritou Rich Moffat, a voz estridente. Eu lhe daria uma boa dose de sua peste. Houve uma explosão de gargalhadas, aliviando a tensão. Rich exultou. Glenn sorriu satisfeito. Dera a Rich sua deixa e sua frase meia hora antes da reunião. Rich interviera com uma veemência admirável. O velho careca estava mais do que certo sobre uma coisa. Como Stu descobrira agora. Os conhecimentos de sociologia eram sempre oportunos em grandes reuniões. Muito bem. Já relatei o que sei sobre ele, continuou Glenn. Minha última contribuição, antes de abrir o assunto para discussão, é a seguinte. Acho que Stu tem razão ao dizer que devemos lidar com Harold e Nadine de uma maneira civilizada, se forem capturados. Mas, como ele, creio que isso é improvável. E, também como ele, estou convencido de que fizeram tudo por ordens de Flag. Suas palavras ressoaram pelo auditório. Teremos de enfrentar esse homem. George Richardson disse que o misticismo não é seu campo de estudo. Também não é o meu. Mas posso lhes dizer uma coisa. Acho que essa velha agonizante representa as forças do bem, assim como um Flag representa as forças do mal. Creio que o poder que a controla, qualquer que seja, usou-a para nos reunir. Não acredito que esse poder tencione nos abandonar agora. Talvez precisemos conversar a respeito, revelar um pouco desses pesadelos. Talvez devamos começar a decidir o que fazer com Flag. Mas ele não pode entrar nessa zona e assumir o controle até a próxima primavera. Não se vocês se mantiverem vigilantes. Agora passarei o comando da reunião de volta para Stu, que vai orientar a discussão. A última frase foi abafada pelos aplausos. Glenn voltou ao seu lugar, sentindo-se satisfeito. Atiçara-os com um espeto grande. Ou a frase seria outra. Tocara-os como um violino? Não tinha importância. Estavam mais furiosos do que assustados, prontos para um desafio, embora pudessem não se mostrar tão ansiosos em abril, depois do longo inverno para esfriar. E, acima de tudo, estavam dispostos a falar. E foi o que fizeram durante as 3 horas seguintes. Algumas pessoas foram embora depois que a meia-noite chegou e passou, mas não muitas. Como Larry desconfiara, não surgiu nenhum bom conselho na discussão. Houve sugestões desvairadas.
um bombardeiro ou um arsenal nuclear deles, uma reunião de cúpula, um pelotão de assassinos profissionais. Houve poucas ideias práticas. Durante a hora final, uma pessoa depois de outra se levantou e relatou seu sonho, para o fascínio que parecia interminável dos outros. Stu lembrou mais uma vez das infindáveis conversas sobre sexo de que participara, na maior parte como ouvinte, quando era adolescente. Glenn sentiu-se ao mesmo tempo espantado e encorajado pela crescente disposição em falar e pelo clima carregado de excitação que prevalecera sobre a apatia do início da reunião. Estava correndo uma profunda catarse, há muito atrasada. Ele também se lembrou de uma conversa sobre sexo, mas de uma maneira diferente. Falam como pessoas que esconderam os segredos de suas culpas e inadequações por muito tempo, pensou ele, apenas para descobrir que essas coisas, quando verbalizadas, tinham apenas o tamanho normal da vida, no final das contas. Quando o terror semeado no sono era finalmente colhido, naquela maratona de discussão pública, o terror tornava-se mais controlável, talvez até passível de ser dominado. A reunião terminou às 1h30 da madrugada. Glenn saiu com Stu, sentindo-se bem pela primeira vez desde a morte de Nick. Tinha a sensação de que havia dado os primeiros passos concretos para o campo de batalha em que entrariam. Sentia esperança. A energia foi restabelecida ao meio-dia de 5 de setembro, como Brad prometera. A sirene de ataque aéreo no alto da sede do condado tocou com enorme estridência, assustando muitas pessoas, que saíram para as ruas e olharam para o céu azul, à procura da força aérea do homem escuro. Algumas correram para seus porões, onde permaneceram até que Brad descobriu uma conexão com defeito e desligou a sirene. Só então as pessoas subiram, constrangidas. Houve um incêndio causado por um curto-circuito na Willow Street e bombeiros voluntários, cerca de uma dúzia, prontamente correram até lá e apagaram o fogo. Uma tampa de bueiro foi projetada para o ar na esquina da Broadway com a Walnut. Subiu por quase 15 metros e caiu no telhado da Oz Toy Shop, com um enorme disco de brinquedo. Houve uma única fatalidade, no que a zona passou a chamar de Dia da Energia. Por alguma razão desconhecida, uma oficina de lanternagem na Beale Street explodiu. Rich Moffat estava sentado numa porta no outro lado da rua, com uma garrafa de Jack Daniels na bolsa de carteiro. Foi atingido por um fragmento de aço corrugado. Teve morte instantânea. Não quebraria mais vidraças. Stu estava com Fran quando as lâmpadas fluorescentes zumbiram e se acenderam no teto do quarto de hospital. Ele observou as lâmpadas faiscarem várias vezes, antes de se firmarem. Continuou a olhar para o brilho intenso por quase 3 minutos. Quando tornou a fita a Fran, descobriu que ela tinha os olhos cheios de lágrimas. — O que aconteceu, Fran? Está sentindo muita dor? — É por causa de Nick. É completamente errado que Nick não esteja vivo para ver isso. Abrace-me, Stu. Quero rezar por ele se puder. Quero tentar. Stu a abraçou, mas não sabia se ela rezava ou não. Subitamente, ele se descobriu sentindo ainda mais saudade de Nick e odiando Harold Laude ainda mais do que antes. Fran tinha razão. Harold não apenas matara Nick e Sue. Também lhes roubaram a luz. Psiu, Fran, psiu. Mas ela chorou por um longo tempo. Quando as lágrimas finalmente secaram, Stu usou o botão para levantar a cama. Acendeu o abajur na mesinha de cabeceira para que ela pudesse ler. Stu estava sendo sacudido para acordar, mas mesmo assim demorou bastante. Sua mente projetou uma lista lenta e que parecia interminável
de pessoas que poderiam tentar lhe roubar o sono. Era sua mãe, dizendo que estava na hora de levantar, acender a estufa e se aprontar para a escola. Era Manuel, o leão de chácara no bordel ordinário em Nuevo Laredo, dizendo que já consumira seus $20 e teria de pagar mais 20 se quisesse passar a noite. Era uma enfermeira toda de branco, que queria verificar sua pressão e tirar uma cultura da garganta. Era Franny. Era Randall Flagg. O último pensamento despertou-o como um balde de água fria no rosto. Não era nenhuma dessas pessoas. Era Glenn Batman, com Kojak. Você é um homem difícil de acordar, texano oriental, comentou Glenn. Tem um sono de pedra. Ele era apenas um contorno vago na escuridão quase total. Poderia ter acendido a luz, para começar. Eu tinha esquecido que a luz já voltou. Stu acendeu o abajur na mesinha de cabeceira. Piscou pela súbita claridade. Pegou o velho despertador de corda. Faltavam 15 minutos para as 3 da madrugada. O que veio fazer aqui, Glenn? Eu estava dormindo, caso não tenha notado. Ele deu a primeira olhada em Glenn, ao largar o relógio. Ele estava pálido, assustado e parecia muito velho. As rugas eram mais acentuadas e ele parecia angustiado. O que foi, Glenn? Mãe Abigail. Morreu? Deus me ajude, mas eu quase gostaria que sim. Ela quer falar conosco. Nós dois? Nós 5. Ela... A voz saiu áspera. Ela sabia que Nick e Sue haviam morrido e que Fran foi para o hospital. Não sei como descobriu, mas ela sabia. E quer falar com o comitê? O que restou? Está morrendo e diz que tem de nos contar uma coisa. E não sei se quer ouvir. Lá fora a noite era fria. Mais do que fria, gelada. O casaco de Stu era grosso e confortável, e ele puxou o zíper até o pescoço. Uma luz esbranquiçada pairava no céu, fazendo-o pensar em Tom, que tinha instruções para voltar e relatar tudo assim que fosse lua cheia. Aquela lua apenas passava um pouco do primeiro quarto. Deus sabia onde essa mesma luz iluminava Tom, Diana Juggins ou o juiz Ferris. E Deus sabia também que a lua era testemunha das coisas estranhas que ocorriam ali. Falei com Ralph primeiro, informou Glenn. Pedi que fosse ao hospital para buscar Fran. Se o médico deixasse Fran se levantar e andar, ela já teria voltado para casa, disse Stu irritado. Este é um caso especial, Stu. Para alguém que não queria ouvir o que a velha tem a dizer, você parece ter muita pressa para o encontro. Tenho medo de não me apressar, respondeu Glenn. O jipe parou na frente da casa de Larry 10 minutos depois das 3 horas da madrugada. O lugar estava todo iluminado, não com lampiões de gás agora, mas com as boas lâmpadas elétricas. Um em cada 2 lampiões na rua estava aceso, não apenas ali, mas por toda a cidade. Stu observara-os durante toda a viagem no jipe de Glenn, fascinado. Os últimos besouros do verão, lentos com o frio, batiam languidamente nos globos de sódio. Saltaram do jipe no instante em que o outro par de faróis virava a esquina. Era a velha e barulhenta picape de Ralph, que parou ao lado do jipe. Ralph saltou. Stu deu a volta para o lado do passageiro, onde Franny estava sentada, encostada numa almofada de sofá quadriculada. Oi, meu amor, murmurou ele. Ela pegou a mão de Stu. Seu rosto era um disco pálido na escuridão. Sente muita dor? Perguntou Stu. Não muita. Tomei um Advil. Apenas não peça para eu me apressar. Ele a ajudou a descer da picape. Ralph pegou o outro braço de Fran. Ela estremeceu ao pôr os pés no chão. Quer que eu a carregue?
Não precisa. Basta me amparar com o braço, está bem? Claro. E ande devagar. Nós, as vovós, não podemos nos apressar. Atravessaram a rua por trás da picape, mais se arrastando do que andando. Quando chegaram à calçada, Stu avistou Glenn e Larry parados na porta da casa, observando-os. Contra a luz, pareciam figuras pretas recortadas em papel. O que você acha que é? Murmurou Franny. Stu sacudiu a cabeça. Não sei. Subiram pelo caminho. Era evidente que Franny sentia dor agora. Ralph ajudou Stu a levá-la para dentro da casa. Larry, como Glenn, parecia pálido e preocupado. Usava um jeans desbotado, a camisa meio para fora da calça, abotoada no lugar errado, e mocassins sem meias. Lamento muito fazer com que viesse até aqui, Fran, diz ele. Fiquei junto de mãe Abigail durante todo o tempo, cochilando de vez em quando de vigília. Você compreende, não é? Claro que compreendo, respondeu Franny. Por alguma razão, o termo vigília a fez pensar na sala de sua mãe, e sob uma luz mais gentil e clemente do que ela jamais pensara antes. Lucy passou cerca de 1 hora na cama. Saí do meu cochilo e... Posso ajudá-la, Fran? Ela sacudiu a cabeça. Sorriu com um esforço evidente. E ela olhava para mim. Não pode falar acima de um sussurro, mas dá para compreender tudo o que diz. Larry engoliu em seco. Os 5 estavam agora parados no corredor. Ela me disse que o Senhor a levaria para casa ao amanhecer, mas que Deus já teria levado se não precisasse falar conosco antes. Perguntei o que queria dizer com isso, e ela respondeu que Deus já havia levado Nick e Sue. Já sabia. Ele deixou escapar um suspiro trêmulo. Lucy apareceu na extremidade do corredor. Fiz um café. Está pronto, quando vocês quiserem. Obrigado, amor, murmurou Larry. Lucy parecia indecisa. Devo entrar com vocês ou é confidencial, como as reuniões do comitê? Larry olhou para Stu e disse: Venha também. Tenho a impressão de que não há mais nada confidencial. Seguiram pelo corredor até o quarto, bem devagar, por causa de Fran. Ela nos dirá, declarou Ralph subitamente. Mãe Abigail nos contará tudo. Não precisamos nos afligir. Entraram juntos. Mãe Abigail fitou-os, com os olhos brilhantes e agonizantes. Fran sabia da condição física da velha, mas mesmo assim foi um choque terrível. Nada restava de mãe Abigail, a não ser uma membrana de pele e os tendões que seguravam os ossos. Não havia sequer um cheiro de putrefação e morte iminente no quarto. Em vez disso, havia um cheiro de sótão seco. Não, um cheiro de sala de visita. Metade da extensão da agulha do soro prendia para fora de seu braço, simplesmente porque não havia por onde penetrar. Os olhos, no entanto, não haviam mudado. Eram afetuosos, gentis e humanos. O que era um alívio, mas ainda assim Fran experimentou uma espécie de terror. Não propriamente medo, mas talvez algo mais santificado. Um temor reverente. Seria isso? Um sentimento de iminência? Não de tragédia, mas como se uma tremenda responsabilidade pairasse sobre suas cabeças como uma pedra. O homem propõe, Deus dispõe. Sente-se logo, menina, sussurrou mãe Abigail. Está sentindo dor. Larry levou-a para uma poltrona. Fran sentou-se, deixando escapar um suspiro de alívio, mesmo sabendo que voltaria a sentir dor naquela nova posição, depois de algum tempo. Mãe Abigail ainda a observava, com aqueles olhos brilhantes. Está com criança, sussurrou ela. Estou, mas como? Não fale. Houve silêncio no quarto,
Um silêncio profundo. Fascinada, hipnotizada, Fran olhava para a velha agonizante, que entrara nos sonhos deles antes de entrar em suas vidas. Olhe pela janela, menina. Fran virou o rosto para a janela, onde Larry parara 2 dias antes, olhando para as pessoas reunidas lá fora. Não viu uma escuridão sufocante, mas sim uma claridade suave. Não era um reflexo do quarto, era a luz da aurora. Ela olhava para o reflexo tênue, um pouco distorcido, de um quarto de bebê com cortinas de xadrez. Havia um berço, mas estava vazio. Havia um cercado, vazio. Borboletas de plástico coloridas no mobile, movimentando apenas pelo vento. O medo comprimiu seu coração com mãos geladas. Os outros viram em seu rosto, mas não compreenderam. Não viam nada através da janela. Apenas uma parte do gramado iluminado por um lampião. Onde está o bebê? Perguntou Fran, a voz rouca. Stuart não é o pai do bebê, menina. Mas a vida da criança se encontra agora nas mãos de Stuart e nas mãos de Deus. O bebê terá 4 pais, se Deus deixar que ele respire. Se deixar... Deus escondeu essa parte de meus olhos. O quarto de bebê vazio desapareceu. Fran viu apenas a escuridão. E agora, o medo cerrou suas mãos com toda a força, o coração batendo forte entre elas. Mãe Abigail sussurrou. A diabrete chamou sua noiva e tenciona deixá-la com criança. Ele deixará que sua criança viva? Pare com isso, suplicou Fran, levando as mãos ao rosto. Silêncio no quarto, um silêncio profundo como a neve. O rosto de Glenn Batman era como um refletor velho e um tanto opaco. A mão direita de Lucy subia e descia pela gola do roupão. Ralph tinha seu chapéu nas mãos e passava os dedos pela pena na faixa, distraído. Stu olhava para Franny. Não podia ir ao seu encontro. Não agora. Ele pensou por um instante na mulher na reunião, que pusera as mãos nos olhos, nos ouvidos e a boca à menção do nome do homem escuro. Mãe, pai, esposa, marido. Sussurrou mãe Abigail. Contra eles, o príncipe dos lugares altos, o senhor das manhãs escuras. Pequei por orgulho. E todos vocês fizeram a mesma coisa. Pecaram por orgulho. Não ouviram dizer que não se deve entregar sua fé a senhores e príncipes deste mundo? Eles não desviavam os olhos. A luz elétrica não é a resposta, Stu Redman. O rádio FC também não é, Ralph Bretney. A sociologia não vai acabar com isso, Glenn Batman. A sua penitência por uma vida que é há muito um livro fechado não vai impedir que aconteça, Larry Underwood. E seu bebê também não vai evitar, Fran Goldsmith. A lua ruim surgiu. Vocês nada propõem aos olhos de Deus. Ela fitou cada um. Deus vai dispor como achar conveniente. Vocês não são o oleiro, mas a argila do oleiro. Talvez o homem no oeste seja a roda em que vocês serão destruídos. Não tenho permissão para saber. Uma lágrima, espantosa naquele deserto agonizante, derramou do olho esquerdo e rolou pelo rosto. Mãe, o que devemos fazer? Perguntou Ralph. Tratem de se aproximar. Todos vocês. Meu tempo é curto. Vou para a glória. E nunca houve um ser humano mais disposto do que me sinto agora. Fiquem perto de mim. Ralph sentou-se na beira da cama. Larry e Glenn ficaram ao pé da cama. Fran se levantou com uma careta e Stu empurrou sua poltrona para o lado de Ralph. Ela tornou a sentar e pegou a mão de Stu com os dedos frios. Deus não reuniu vocês para formar um comitê ou uma comunidade, disse mãe Abigail.
Trouxe-os até aqui apenas para enviá-los mais longe, em uma busca. Quer que vocês localizem e destruam esse príncipe das trevas, esse homem de léguas distantes. Um silêncio opressivo. Mãe Abigail suspirou. Pensei que era Nick que deveria conduzi-los, mas ele levou Nick. Embora nem tudo de Nick tenha ido embora, ao que me parece. Isso mesmo, nem tudo. Mas agora você deve liderar, Stuart. E se for a vontade de Deus levar Stu, você deve assumir o comando, Larry. E se ele também levá-lo, caberá a você, Ralph. Parece que estou sendo arrastado, começou Glenn. O que? Conduzir? Indagou Fran friamente. Para onde? Para o oeste, menina, respondeu mãe Abigail. Oeste. Você não vai. Só os 4. Não. Fran se levantou apesar da dor. O que está querendo dizer? Que os 4 devem se entregar nas mãos dele? O coração, a alma e a coragem da Zona Franca? Os olhos de Fran ardiam intensamente. Para que ele possa crucificá-los, vir para cá no próximo verão e matar todo mundo? Não quero ver meu homem sacrificado para seu Deus assassino. Ele que se foda. Franny, balbuciou Stu. Deus assassino. Deus assassino. Milhões, talvez bilhões, mortos na peste. Outros milhões depois. Nem mesmo sabemos se as crianças viverão. Ele ainda não acabou? Tem de continuar até que o mundo pertença apenas aos ratos e às baratas? Ele não é Deus, é um demônio. E você é sua feiticeira. Pare com isso, Franny. Não tem problema, já acabei. Quero ir embora. Leve-me para casa, Stu. Não para o hospital, mas para casa. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Como quiser. Escute por nós dois. Eu vou embora. Menina, não me chame assim. Mãe Abigail estendeu a mão abruptamente e segurou o pulso de Fran, que ficou rígida, e fechou os olhos. Inclinou a cabeça para trás. Não, não. Ah, meu Deus, Stu. Ei, o que está fazendo com ela? Perguntou Stu. A velha não respondeu. O momento foi passando. Parecia se prolongar no bolsão de eternidade. Depois, mãe Abigail soltou o pulso de Franny. Devagar, atordoada, ela começou a massagear o pulso. Não havia círculo vermelho ou depressão na carne para indicar que fora aplicada uma pressão excessiva. Os olhos de Fran ficaram arregalados. — O que foi, meu bem? Perguntou Stu ansioso. — Sumiu, murmurou Fran. — O quê? Do que está falando? Stu olhou para os outros, num apelo trêmulo. Glenn apenas sacudiu a cabeça. Tinha um rosto pálido e tenso, mas não incrédulo. A dor nas minhas costas, desapareceu. Ela olhou para Stu aturdida. Sumiu por completo. Veja isso. Ela se inclinou e tocou de leve nas pontas dos dedos dos pés. Não apenas uma vez, mas 2. Depois, inclinou-se pela 3ª vez e pôs as palmas das mãos no chão, sem dobrar os joelhos. Tornou a se empertigar e fitou mãe Abigail nos olhos. Isso é um suborno de seu Deus? Porque se for, ele pode pegar sua cura de volta. Prefiro sentir a dor se Stu ficar comigo. Deus não oferece subornos, criança, sussurrou mãe Abigail. Ele apenas dá um sinal e deixa as pessoas aceitarem como quiserem. Stu não vai para o oeste. Mas Fran parecia agora confusa, além de assustada. Sente-se, disse Stu. Vamos escutar o que ela tem a dizer. Fran sentou, chocada, incrédula, desorientada. A todo instante estendia as mãos para as costas. Vocês vão para o oeste, sussurrou mãe Abigail. Não devem levar comida nem água.
partam hoje mesmo, e com as roupas que usam agora. Seguirão a pé. Estou prestes a saber qual de vocês não chegará a seu destino, mas não sei qual vai cair. O resto será levado à presença do homem chamado Flag, que não é um homem, mas um ser sobrenatural. Não sei se é a vontade de Deus que vocês o derrotem. Não sei se é a vontade de Deus que vocês tornem a ver Boulder. Não me cabe ver essas coisas. Mas ele está em Las Vegas, e vocês devem ir até lá. Tomarão uma posição firme em Las Vegas. Não devem fraquejar, porque terão o braço eterno do Senhor Deus das legiões para ampará-los. Com a ajuda de Deus, vocês manterão sua posição. Ela balançou a cabeça. Isso é tudo. Já falei o que tinha de dizer. Não, murmurou Fran. Não é possível. Mãe, a voz de Glenn saiu rouca. Ele limpou a garganta. Mãe, não estamos a caminho da compreensão. Se entende o que eu estou querendo dizer. Não somos abençoados com a sua intimidade, com seja quem for que controla essas coisas. Não cabe a nós. Fran tem razão. Se formos até lá, seremos massacrados pelos primeiros que nos encontrarem. Você não tem olhos? Acaba de ver Deus curar a aflição de Fran, por meu intermédio. Acha que o plano de Deus é deixar que sejam capturados e mortos pelos lacaios do príncipe das trevas? Mas, mãe... Não. Ela ergueu a mão, estancando o fluxo de palavras. Não cabe a mim argumentar com você, ou convencê-lo, mas apenas expor para vocês o plano de Deus. Escute, Glenn. E, subitamente, da boca de mãe Abigail saiu a voz de Glenn Batman, assustando a todos. Fran encolheu-se contra Stu, soltando um grito. Mãe Abigail chama-o de peão do demônio. Disse a voz forte, masculina, originária do peito consumido da velha, passando por sua boca desdentada. Talvez ele seja apenas o último mago do pensamento racional, utilizando os instrumentos da tecnologia contra nós. Talvez ele seja algo mais sinistro. Só sei que ele é. E não penso mais que a sociologia, a psicologia ou qualquer outra logia poderá detê-lo. Creio que só a magia branca será capaz de fazer isso. Glenn ficou boquiaberto. Isso é uma coisa verdadeira ou as palavras são de um mentiroso? Perguntou mãe Abigail. Não sei se é verdade ou não, mas as palavras são minhas, respondeu Glenn tremendo. Confiança. Todos vocês devem confiar. Larry, Ralph, Stu, Glenn, Fran. Você em particular, Fran. Confie e obedeça a palavra de Deus. Temos opção? Perguntou Larry amargurado. Ela se virou para fitá-lo surpresa. Uma opção? Há sempre uma opção. Esse é o caminho de Deus e sempre será. Mas sua vontade ainda é livre. Faça como quiser. Não há grilhões para obrigá-lo, mas é isso que Deus quer de você. O silêncio de novo, como neve profunda. Finalmente rompido por Ralph. Diz a Bíblia que Davi enfrentou Golias. Eu irei. Se diz que é certo, mãe. Ela pegou a mão dele. Eu também irei, acrescentou Larry. Ele suspirou e pôs as mãos na testa, como se doesse. Glenn abriu a boca para falar, mas antes que pudesse fazê-lo, soou um suspiro pesado e cansado no canto, acompanhado por um baque. Era Lucy, que todos haviam esquecido. Ela desmaiara. A aurora alcançou a beira do mundo. Eles sentavam-se na mesa da cozinha de Larry, tomando café. Eram 5:10 quando Fran veio pelo corredor e parou na porta. Tinha um rosto inchado de tanto chorar, mas os passos eram firmes. Estava mesmo curada. Acho que ela está morrendo, avisou Fran.
Foram todos para o quarto, Larry com o braço em torno de Lucy. A respiração de mãe Abigail era pesada, estertorante, reminiscente da epidemia. Reuniram-se em torno da cama, sem falar, em profunda reverência e medo. Ralph tinha certeza de que alguma coisa aconteceria ao final que faria com que Deus surgisse para eles nu e revelado. Mãe Abigail partiria num súbito clarão. Ou veriam seu espírito, transfigurado em resplendor, saindo pela janela e subindo para o céu. Mas, no final, ela simplesmente morreu. Houve uma respiração final, a última de milhões. O ar foi aspirado, preso por um instante, depois expelido. O peito não subiu outra vez. Ela se foi, murmurou Stu. Deus tenha misericórdia de sua alma, acrescentou Ralph. Ele não tinha mais medo. Cruzou as mãos de mãe Abigail sobre o peito frágil, derramando lágrimas por cima. Eu irei, declarou Glenn subitamente. Ela tinha razão. Magia branca. Isso é tudo o que restou. Stu, sussurrou Franny. Por favor, Stu, diga não. Todos olharam para ele. Agora você deve liderar, Stuart. Ele pensou em Arnett, o velho carro levando Charles Dean Campbell e sua carga de morte. Batendo nas bombas de Bill Hepscomb com alguma terrível caixa de Pandora. Pensou em Danny Gay Dates. Como começara a associá-los em sua mente aos médicos sorridentes que haviam mentido para ele e sua esposa sobre a condição dela, e talvez também mentissem para si mesmos. E em mãe Abigail dizendo, isso é o que Deus quer de você. Tenho de ir, Franny, declarou ele, e morrer. Ela o fitou, amargurada, quase com raiva. Olhou para Lucy como se pedisse apoio. Mas Lucy estava atordoada, distante, não tinha condições de ajudar. Se não formos, também morreremos, disse Stu, tateando através das palavras. Ela tinha razão. Se esperarmos, então a primavera chega. O que acontece então? Como poderemos detê-lo? Não sabemos. Não temos a menor ideia. Nunca tivemos. Também escondemos a cabeça na areia. Não podemos detê-lo a não ser, como Glenn diz, magia branca, ou o poder de Deus. Ela começou a chorar desolada. Não chore, Franny, murmurou ele, tentando pegar sua mão. Não me toque, gritou ela. Você é um morto, um cadáver. Não toque em mim. E todos continuaram postados em torno da cama, enquanto o sol nascia. Stu e Franny foram para as montanhas Flagstaff por volta de 11 horas. Estacionaram no meio do caminho. Stu levou a cesta, enquanto Franny carregava a toalha de mesa e o vinho Blue Noon. O piquenique fora ideia de Fran, mas reinava um silêncio constrangido entre os dois. Ajude-me a estender a toalha, pediu ela. E fique atento aos espinhos. Estavam numa pequena clareira inclinada, 300 metros abaixo do anfiteatro Aurora. Boulder estendia-se lá embaixo através de um nevoeiro azul. Hoje era verão de novo. O sol brilhava com força e autoridade. Os grilos zumbiam pela relva. Um gafanhoto saltou e Stu pegou-o com um movimento rápido da mão direita. Podia senti-lo sob seus dedos, agitado e assustado. Cuspa e eu solto. Era a velha fórmula da infância. Ele olhou para ver Fran exibir um sorriso triste. Com uma precisão feminina, rápida, ela virou a cabeça e cuspiu. Stu sentiu um aperto no coração. Fran. Não, Stu. Não fale a respeito. Não agora. Estenderam a toalha branca, que Fran tirara do hotel boldeirado. Com uma economia de movimentos, Stu sentia-se estranho ao observá-la fazer tudo com a maior agilidade, como se não tivesse sofrido qualquer ferimento nas costas,
ela arrumou o almoço. Uma salada de pepino e alface, temperada com vinagre, sanduíches de presunto, o vinho e uma torta de maçã como sobremesa. Boa comida, boa carne. Bom Deus, vamos comer, disse Fran. Ele sentou-se ao lado de Fran. Pegou um sanduíche e um pouco de salada. Não sentia fome. Sentia-se doído por dentro, mas comeu mesmo assim. Depois que acabaram de comer os sanduíches e a maior parte da salada, além de uma pequena fatia da torta de maçã, Fran perguntou: "Quando você parte?" "Ao meio-dia." Stu acendeu um cigarro, protegendo a chama com as mãos em concha. "Quanto tempo vai levar para chegar lá?" Ele deu de ombros. "Andando? Não sei. Glenn não é mais jovem. Nem Ralph, diga-se de passagem. Se conseguirmos percorrer 50 quilômetros por dia, acho que podemos chegar até 1º de outubro. E se a neve tiver caído mais cedo nas montanhas? Ou em Utah?" Stu tornou a dar de ombros. "Mais vinho?" perguntou ela. "Não. O vinho me provoca azia. Sempre foi assim." Fran serviu-se de outro copo. Bebeu. "Ela era a voz de Deus, Stu?" "Era?" "Não sei, Franny. Sonhamos com ela." "Sabia que tudo isso faz parte de um jogo estúpido, Stuart." "Já leu o livro de Jó?" "Nunca fui de ler a Bíblia. Minha mãe sempre lia. Achava que era muito importante que meu irmão Fred e eu tivéssemos alguma formação religiosa. Nunca explicou o motivo. O máximo que fez por mim, pelo que lembro, foi que sempre tive a capacidade de responder às perguntas bíblicas daquele programa de televisão chamado Risco. Lembra de Risco, Stu?" Ele sorriu e disse: "E aqui está seu anfitrião, Alex Trebek." "Isso mesmo." Era um programa invertido. Eles davam a resposta e você tinha de adivinhar a pergunta. Quando envolvia a Bíblia, eu conhecia todas as perguntas. Jó foi uma aposta entre Deus e o diabo. O diabo disse: "Claro que ele o idolatra. Sempre teve uma vida mansa, mas se cuspir na sua cara por bastante tempo, ele acabará mudando." Deus aceitou a aposta. No final, Deus ganhou. Ela sorriu. "Deus sempre ganha. Posso apostar que Deus é um torcedor do Boston Celtics." "Talvez seja uma aposta, mas é a vida de todo mundo, daquelas pessoas lá embaixo, e do ser que está dentro de você. Como foi mesmo que ela o chamou?" Ela não quis fazer nenhuma promessa sobre ele. Se fizesse, apenas isso, seria um pouco mais fácil deixá-lo partir. Stu não pôde pensar em nada para dizer. "Falta pouco para o meio-dia, Stu. Ajude-me a arrumar tudo." O resto do almoço voltou para a cesta, junto com a toalha e a garrafa de vinho pela metade. Stu olhou ao redor e pensou que só havia umas poucas migalhas para indicar onde haviam almoçado, e os passarinhos logo acabariam até mesmo com esses poucos vestígios. Quando ele levantou os olhos, descobriu que Fran o fitava, chorando. Ele se adiantou. "Estou bem, Stu. É um problema da gravidez. Sempre fico com os olhos lacrimejando. Não consigo evitar." "Está certo." "Stu, faça amor comigo." "Aqui? Agora?" Ela acenou com a cabeça sorrindo. "Não será problema, se tomarmos cuidado com os espinhos." E eles tornaram a estender a toalha. Na entrada da Baseline Road, ela pediu que Stu parasse no que fora a casa de Ralph e Nick até 4 dias antes. Toda a parte dos fundos fora destruída. O jardim estava coberto de destroços. Havia um relógio digital arrebentado em cima da sebe preta esfrangalhada. Ali perto estava o sofá sob o qual Franny ficara imobilizada. Havia uma mancha de sangue ressequido nos degraus. Ela olhou para a mancha. "Acha que é o sangue de Nick?" "De que adianta saber, Franny?" perguntou Stu apreensivo. "É? Não sei,
mas suponho que seja possível. Põe a mão em cima, Stu. Ficou doida, Franny. Ela francia a testa na expressão eu quero, que Stu conhecera em New Hampshire. Põe a mão. Relutante, Stu pôs a mão na mancha de sangue. Não sabia se era ou não o sangue de Nick, e achava que provavelmente não era, mas o gesto deixou-o todo arrepiado. Agora, Stu, jure que voltará. O degrau parecia bastante quente ali, e ele queria tirar a mão. Fran, como posso? Deus não pode cuidar de tudo. Não de tudo. Jure, Stu, jure. Fran, juro que tentarei. Acho que terei de me contentar com isso, não é mesmo? Temos de ir para a casa de Larry. Sei disso. Mas Fran continuou a abraçá-lo, mais firme ainda. Diga que me ama. Sabe que a amo. Claro que sei, mas diga mesmo assim. Quero ouvir. Ele pôs as mãos nos ombros dela. Fran, eu te amo. Obrigada. Ela encostou o rosto no ombro de Stu. Acho que agora já posso me despedir. Acho que posso deixá-lo partir. E eles se abraçaram em meio aos destroços da explosão. Capítulo 60. Nos degraus da casa de Larry, Fran e Lucy observaram a partida desinteressante da expedição. Os quatro ficaram parados na calçada por um momento, sem mochilas, sem sacos de dormir, sem equipamento especial, segundo as instruções. Todos calçavam sapatos resistentes para a caminhada. Adeus, Larry, disse Lucy, com um rosto pálido e reluzente. Lembre-se, Stuart, disse Fran. Lembre-se do que prometeu. Sim, vou lembrar. Glenn enfiou os dedos na boca e assobiou. Kojak, que tinha ido inspecionar o bueiro de esgoto, chegou correndo. Vamos então, disse Larry. Tinha um rosto tão pálido quanto o de Lucy, os olhos incomumente brilhantes, quase cintilando. Antes que eu perca a coragem. Stu soprou um beijo através do punho fechado, algo que não recordava ter feito desde os dias em que sua mãe o via partir no ônibus escolar. Fran acenou de volta. As lágrimas voltaram, cálidas e ardentes, porém ela não as deixou cair. Eles começaram a andar. Estavam agora na metade do quarteirão e, em algum lugar, um pássaro trinou. O sol do meio-dia era quente, mas não exagerado. Chegaram ao fim do quarteirão. Stu se virou e tornou a acenar. Larry acenou também. Fran e Lucy retribuíram. Eles atravessaram a rua. Desapareceram. Lucy tinha uma aparência quase doentia, pela perda e pelo medo. Meu Deus, disse ela. Vamos entrar, convidou Fran. Quero tomar um chá. Entraram e Fran pôs a chaleira no fogo. A espera havia começado para as 2. No decorrer da tarde, os quatro seguiram lentamente para sudoeste, sem trocar muitas palavras. Rumavam para Golden, onde acampariam nesta primeira noite. Passaram pelos sítios de sepultamento, que já eram 3 agora, e por volta das 4 da tarde, conforme suas sombras iam começando a se alongar atrás deles, o calor do dia ia diminuindo. Chegaram ao marco que indicava os limites da cidade, situado ao lado da estrada, na orla sul de Boulder. Por um momento, Stu teve a impressão de que todos eles estavam prestes a dar meia volta e retornar. À frente estavam a escuridão e a morte. À retaguarda havia um pouco de calor, um pouco de amor. Glenn tirou uma bandana de estampa azulada do bolso traseiro, torceu-a em corda e a amarrou em volta da cabeça. Capítulo 43. O sociólogo careca coloca sua faixa contra o suor, comentou em voz monótona. Kojak estava mais adiante, na divisa para Golden, farejando prazerosamente o seu caminho através de uma extensão de flores silvestres. Puxa, cara,
disse Larry, e sua voz era quase um soluço. Tenho a sensação de que isso é o fim de tudo. É isso aí, disse Ralph. É o que também me parece. Alguém quer dar um tempo? Perguntou Glenn sem muita esperança. Ora, vamos, disse Stu com um ligeiro sorriso. Vocês pretendem viver para sempre, soldados? Prosseguiram, deixando Boulder para trás. Por volta das 9 daquela noite, estavam acampados em Golden, a meio quilômetro de onde a rodovia 6 inicia seu sinuoso e torcido curso ao longo do córrego Clear, para entrar no pétreo coração das Rochosas. Nenhum deles dormiu bem naquela primeira noite. Já se sentiam distantes do lar e sob a sombra da morte. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos a leitura do Na Fronteira, o livro 2, a segunda parte do Dança da Morte. Nessa segunda parte do livro, nós acompanhamos as jornadas de pessoas que não sucumbiram a Capitão Viajante. Essas pessoas formando grupos, tentando sobreviver e a partir desses grupos uma nova sociedade surgindo. No Na Fronteira, lados foram tomados. E agora a gente está indo para o livro 3, a Dança da Morte, e então vamos saber como vai acabar esse grande embate entre o bem e o mal. Eu gostaria de ressaltar que o livro 3 ele é bem menor que os dois primeiros e tem capítulos menores também que o livro 2. Então, logo nós vamos estar finalizando mais um livro aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando da história. Muito obrigada a quem está me acompanhando até aqui. Um beijão e até a próxima.